Welcome! Seja muito bem-vindo! Hoje a gente vai falar sobre a estrutura mais importante da língua inglesa, o verbo to be. Então, até o final desse vídeo, você vai dominar esse verbo tão necessário para um dia você se tornar fluente em inglês. Vamos lá? Então, o que é o verbo to be e por que ele é tão importante? O verbo to be é o verbo em inglês que significa tanto ser quanto estar em português. Ele é essencial para dizer quem ou o que você é, além de dizer onde você ou outra pessoa está. Então, você quer descrever algo ou alguém, você quer falar sobre a sua localização ou a localização de outra pessoa, você precisa montar frases básicas. O verbo to be aparece em todas essas situações. Um ponto importante é, no português, a gente tem dois verbos diferentes, né? Que é o ser, é um verbo, e tem as suas conjugações separadas, e o verbo estar é outro verbo que tem suas conjugações separadas. Já no inglês, a gente tem só um verbo para o ser ou estar, para essas duas ideias, que é o verbo to be. Para você entender se na frase você está dizendo ser ou estar, né? Eu sou ou eu estou, você vai entender isso pelo contexto. Mas calma que a gente vai chegar lá. Em português, você conjuga um verbo e esse verbo ele varia de acordo com o pronome pessoal. Por exemplo, o verbo trabalhar. Como que você conjuga ele? Eu trabalho. Tu trabalhas. Ele trabalha. Isso no presente, tá? E por aí vai. Em inglês, a gente também vai ter essa mesma conjugação do verbo. Então, a primeira coisa que você precisa aprender, na verdade, são os pronomes pessoais em inglês, que é muito simples, tá? Quais são os pronomes em inglês? Eu, I, you, você, he, ele, she, ela, it é para se referir a uma coisa, tá? Mas a gente não precisa se aprofundar nisso agora. We, nós, they, que seria eles. Esses são os pronomes equivalentes em português. Eu, I, you, você, por aí vai. Então, agora que você já conhece os pronomes pessoais em inglês, chegou a hora da gente finalmente conhecer o verbo to be. Um ponto que confunde muito os alunos é ver o verbo to be escrito dessa forma e pensar que você vai conjugar ele da mesma forma que você conjugou agora o verbo trabalhar. Eu trabalho, tu trabalhas. Né? I to be, he to be. O to be é apenas a forma que aparece no dicionário, a forma no infinitivo. No presente, o verbo to be, ele assume três formas diferentes. Pensa que é um verbo só que com três formas diferentes. Podem ser am, is ou are. Pensa que isso é para um único verbo, tá? Da mesma forma que o verbo trabalhar varia para eu trabalho, tu trabalhas, o verbo to be no presente varia para am, is ou are, dependendo do pronome. Conjugando, então, vai ficar assim. Eu, am, sou ou estou. He, she ou it, is, ele ou ela ou a coisa, está ou é. He, she, it, is, we are. Nós estamos ou nós somos. We are. They are. Eles estão ou eles são. E aqui pode ser tanto eles quanto elas. They are. Legal. Agora eu quero entrar em alguns exemplos para você entender na prática como se usa, tá? Vamos pegar exemplos bem simples. Primeiro exemplo é: eu sou brasileiro. Eu sou. Fica I am Brazilian. Brasileiro. Se aqui fosse ele é brasileiro, como que ficaria a conjugação do verbo ele é? Vamos pegar aqui a nossa colinha. He, ele, is Brazilian. Ele é brasileiro. Agora, se fosse eles são brasileiros, como que ficaria? Eles, qual que é o pronome? They. Eles são, qual é a conjugação do verbo to be? Eles são. They are Brazilian, beleza? Vamos pegar um outro exemplo aqui. Você é gentil. Você, you, are gentil. A palavra gentil é kind, não é kind, é k, kind. Ele é um médico. Ele, is a doctor, um médico. Ela está em casa. Ela está, is, em casa. At home. Nós estamos prontos. We, estamos, are, ready. Prontos. Legal. Agora, quando você estiver lendo algum conteúdo em inglês, a forma que você vai mais encontrar
do verbo to be é na forma contraída dele. Então, o que é a forma contraída? É só uma forma que você pega o verbo to be, I am, he is, ou she is, ou they are, e você encurta essa frase. É só isso. I am, você vai encontrar como I'm. I, apóstrofe M. You are, você vai encontrar com your. You, apóstrofe R-E. He is, his. She is, she's. It is, its. We are, we're. They are, they're. Beleza? Pensa que assim, em termos de conteúdo, não se muda nada no contexto. É a mesma coisa, é o mesmo verbo, é o mesmo conteúdo. A única coisa é que na pronúncia também se usa dá essa encurtada para falar rápido. Então, ao invés de você falar I am Brazilian, você vai falar I'm Brazilian. Mas não se preocupa com isso, isso é mais para frente, essa forma de você falar igual os americanos falam, mais encurtada, mais rápida, fica tranquilo, não é o foco agora. Agora é para você aprender o que significa e como usar o verbo to be, beleza? Então, agora que você já sabe usar o verbo to be para dizer que é algo ou que está em algum lugar, o que eu vou te ensinar a dizer é que não é, que você não é ou que não está em algum lugar. Ou seja, a forma negativa desse verbo. É muito simples. Vamos pegar essa primeira frase aqui. Eu sou brasileiro. Como que fica ela em inglês? Eu, I, sou, am, Brazilian. Brasileiro. Para você negar, a fórmula para você negar qualquer frase no presente em inglês é você pegar a palavra not e adicionar ela na frase depois do verbo to be. Vamos pegar esse exemplo aqui. Eu sou brasileiro. I am Brazilian. Qual que é o verbo to be nessa frase? Am. Sou. Então, para eu dizer que eu não sou brasileiro, o que a gente precisa fazer? Colocar o not depois do verbo to be, depois do am. Então vai ficar I am not Brazilian. Eu não sou brasileiro. No caso, I am Brazilian. Eu sou brasileiro, sim. Vamos ver esse outro exemplo. Ele é um médico. Ele, is a doctor, um médico. Para a gente falar que ele não é um médico, a gente vai adicionar o not na frente do verbo to be, que é is. Ele é um médico. Então, he is not a doctor. Ele não é um médico. Vamos só para a gente complementar, para você dar uma olhada na como que funcionam as contrações. Vamos pegar esses dois exemplos. I am not Brazilian. Se a gente fosse contrair essa expressão, ficaria I'm not Brazilian, tá? Perceba que é o mesmo conteúdo. Ou então, he is not a doctor, vira he's not a doctor, tá bom? Mesmo conteúdo também. Mesmo significado, mesma frase, tá? Apenas ela resumida. Então agora que você já sabe conjugar o verbo to be no presente, você já sabe o que são contrações e você já sabe negar usando o not, você vai aprender a fazer perguntas. E essa é, eu diria, a parte mais simples da aula. Porque para você transformar uma frase afirmativa em pergunta, é só você trocar de lugar o verbo to be com o pronome inicial. Na prática, você vai jogar o verbo to be para o começo da frase, seguida pelo pronome inicial. Vamos ver esse exemplo aqui. She, ela, é ou está, happy, feliz. Ela está feliz. She is happy. Qual que é o verbo to be nessa frase? Is. E qual que é o pronome? She, ela. Então, para a gente transformar isso aqui numa pergunta, é muito simples. A gente vai inverter o verbo to be com o pronome. Então, fica is she happy? Ela está feliz? Ela é feliz? Muito simples, né? Vamos ver esse outro exemplo aqui. You are hungry. Você está com fome. Se a gente quisesse transformar isso numa pergunta, qual que é o pronome aqui? You. Você. Qual que é o verbo to be? Are. Você está. Para a gente transformar numa pergunta, are you hungry? Você está com fome? Próximo exemplo. Ele é o seu irmão. Ele, he is. Ele é o seu irmão. He is your brother. Para a gente transformar numa pergunta. Is he your brother? Ele é o seu irmão?
agora chegou o momento do vídeo para você testar tudo que você aprendeu nessa aula. Eu trouxe 6 perguntas, vamos ver quantas dessas você acerta. Primeira pergunta, qual pronome a gente usa para falar ele? I, he ou you? He, letra B é a resposta correta. Próxima pergunta. Completa essa frase aqui. She, my friend. She is my friend. Ela é minha amiga. Qual que é a forma correta para se dizer eles estão em casa? They, eles. Qual que é o verbo to be de eles? They are at home. Letra B, beleza? Próxima. Como que você transforma a afirmação he is a doctor? Lembra o que é he is a doctor? Ele é um médico. Então, como que a gente transforma essa afirmação em uma pergunta? Lembra? A gente precisa inverter. Is he a doctor? Letra A. Próxima. Completa essa daqui. I happy. I am happy. Eu estou feliz. E a última, qual que é a forma negativa de nós estamos cansados? We are tired. Ou seja, a forma negativa seria nós não estamos cansados. Lembra? É só adicionar o not na frente do verbo to be. Nesse caso é o are, então fica we are not tired. Letra A. Agora eu quero que você me diga quantas dessas perguntas você acertou. Diga nos comentários. E se o vídeo agregou valor para você, o seu like, ele me ajuda muito. E claro, se uma das suas metas for aprender e melhorar o seu inglês, todo dia tem uma dica aqui no canal diferente, seja no short, seja em formato mais longo. E se você quiser me seguir, será muito bem-vindo. Nos vemos no próximo vídeo.